Então bora lá, gente. Balance. O que vem a ser o balance? Bom, a gente pode começar falando que o balance é o momento de chegar aos faders, né? De você chegar ali o seu violão, por exemplo, depois você chegar a sua voz, ou vice-versa, né? E colocar um em relação ao outro, de modo que um não fica tão alto nem tão baixo em relação ao outro. Então, você guardar essa relação de equilíbrio entre os diferentes elementos da mixagem. Então, nesse momento, é, ele chama atenção aqui para uma preocupação que é em relação à existência de conflitos entre os elementos. Podem haver elementos na mixagem que estão na mesma banda de frequência. Então, naturalmente, quando você chegar ali e tentar equilibrar o volume deles, um vai querer chamar mais atenção do que o outro, né? É claro que isso tem a ver até com a função que aquele elemento está exercendo naquela mix, né? E dá um exemplo para nós por exemplo, do solo de guitarra e da voz. Não é usual você ter voz junto com solo de guitarra, ambos fazendo papéis principais. Claro que pode haver, né? Mas um deles vai estar fazendo um papel secundário. Alguém vai ser o principal e alguém vai estar em segundo plano. Então, dentro dessa ideia de balance, é que é muito importante pensar no balance não somente no momento que você vai chegar ao volume, chegar aos faders, mas antes disso um pouco, pensando inclusive na hora de fazer o arranjo da música. Quando você vai estar escrevendo o arranjo da música, você vai colocar, pô, será que nesse momento aqui esse instrumento vai dar certo com esse? Então, nesse exemplo da música que nós fizemos aí, que nós gravamos, eu lembrei disso na hora que eu estava terminando de gravar o pianinho. Eu lembrei que o violão fazia um solinho lá no final. E aí eu fui, o que eu fiz? Usei umas notas mais, né, umas notas não muito agudas, deixei o piano um pouco mais escondido para a gente não sobrepor o violão. Porque eu também não posso esquecer que eu quero mostrar esse violão, né? Eu gravei ele com o celular. Eu quero que ele funcione. E então, assim, é claro que no final da música, né, eu já estava ali entregando tudo, eu queria colocar o teclado lá nas grimpas, as notas, mas eu lembrei desse detalhe. Então, eu já fui tentando fazer essa correção. Tá vendo como é importante a gente ter essa noção do balance antes mesmo de ter a coisa gravada, né? Então, sob essa perspectiva, é interessante quando a gente ter uma noção estrutural da música, né? Então, o Bob Osinski traz para nós aí 5 funções principais que os elementos vão desempenhar na música. Então, ele tem a foundation, que é o que a gente chama de a base, né, da música, normalmente a base. O pad, que vai ser um elemento de sustain, né? A gente gosta muito de falar uma caminha, né? Vamos fazer uma caminha. Coisa de produtor, né? Mas é basicamente isso mesmo. Geralmente uma nota longa que você consegue até dar uma certa atmosfera ali para a música. Você vai ter o rhythm, né, que é a parte rítmica, né? Pode ser uma guitarra base, um violãozão batido, pode ser um shaker, pode ser uma meia-lua, né? Então, nessa parte rítmica, nem sempre vai ser só a bateria. Às vezes a bateria vai estar na parte de fundação da música, que a bateria e o baixo, né? Muita gente chama a cozinha, né? Então a cozinha é a base. Sem cozinha você não faz nada. E eu tô falando de restaurante, né? Você precisa ter uma cozinha no seu restaurante. Tá, é claro, nem toda música é obrigada a ter baixo e bateria. Mas o baixo desempenha uma função estrutural na música, né? Eu sempre brinco, né, que eu sou baixista, né? Eu falo assim que eu fico no meio dos dois, né? O batera tá lá segurando, o Marcelão tá lá solando, né? Tô pensando aqui na banda Lib. E eu tô lá, cara, fazendo o meio de campo, cara. Eu tenho que bater com a pulsação do batera e eu tenho que casar a harmonia com a guitarra. Então, é por isso que eu costumo dizer que o baixo é um elemento estrutural, então ele sempre vai estar associado aí com um elemento de fundação. E
Sempre é complicado, né? Eu não vou tomar muito cuidado com essas coisas, não, tá, gente? Eu tô considerando que vocês têm um nível de entendimento bacana, que é claro que pô, se você tiver o Jaco Pastorius tocando, é, o baixo, ele pode até ser um elemento de fundação. Geralmente ele vai colocar um pianão de pad, né, para fazer um elemento de fundação, e ele vai fazer solos no baixo. Então, vamos, né, pensar nessa forma aí. LED. O que vem a ser o LED? Você tem o... Normalmente a gente vê, né, LED vocals, LED guitar. Então, o LED, quem está fazendo essa função é quem geralmente está em primeiro plano na música, tá? No principal, né? Em algum momento, o LED pode ser a voz. Em outros momentos, o LED pode ser a própria guitarra, né? Ou algum outro elemento. Me veio à cabeça aqui, né, o Dire Straits, né? Que é a banda que eu adoro. O que o Mike Knopfler faz no Dire Straits o tempo todo, cara? Ele sola enquanto ele canta. Só que ele sola nos espaços vazios. Quando ele dá uma respiradinha, ele vai lá e puxa um arranjo. E é uma característica, né, da banda e do Mike propriamente. E isso aí a gente já entra em fios, que são esses eventos que ocorrem nesses espaços, né, que ficam vazios e vem preenchendo ou embelezando a música. É claro que vai ter um momento da guitarra a guitarra solo principal, e aí ela vai fazer o papel de LED. Né? Enquanto ela está ali junto com a voz, no verso, fazendo os arranjinhos, ela é fio. Então, essa própria noção, né, de estruturação da música e dos diferentes elementos ajuda a gente até ser mais objetivo quando vai pensar num arranjo para música ou até fazer o balance, porque vai ter momentos, cara, que o mixador ele vai simplesmente falar, não, isso aqui não funciona com isso aqui desse jeito, né? Vou ter que ou vou multar alguém aqui, né? Ou aumentar um, abaixar um, deixar alguém mudar o plano em que eles aparecem. Tem alguns exemplos aqui, né? De canções já conhecidas que ele coloca como foi organizada a estrutura da música. Então ele fala o seguinte, que é claro que nem toda música tem só 5 elementos. Você vai ter bateria, baixo, sintetizador, piano, voz. Você vai ter, pode ter vários elementos, pode ter 10 elementos, pode ter 20 elementos, né? Mas cada elemento vai funcionar no seu tempo, no seu momento, e às vezes eles vão substituir, né, ou dublar algum outro elemento. O que ele quer dizer é que quando a gente fala de estrutura da música, a gente está falando de funções, né, dos elementos na música. São as funções dele aí na mix. É claro que pode ter vários elementos fazendo a mesma função. Em tempos diferentes ou ao mesmo tempo, dependendo de como a gente vai dispor espacialmente também, né, para que a coisa fique o mais clara possível. Então, algumas regras de arranjo, né? Limitar o número de elementos. Normalmente, você vai... numa música, normalmente, né, você vai tocar 3 ou 4 elementos ao mesmo tempo, né? E raramente você vai colocar mais de 5 elementos na sua mixagem, né? Até porque isso aumenta muito a informação. Aí a gente fala 5 elementos, mas, por exemplo, uma guitarra que foi dobrada, gravada no L, no R, por exemplo, é tratada como um elemento, né? Apesar de estar ali dobrada e tudo, ela é um elemento. A bateria é um elemento. Se a gente fosse chamar cada peça da bateria também, de cara a gente ia começar com 10, 12, 15 elementos aí, dependendo da animação do cara para microfonar. Então, pensar nessa objetividade é importante para a gente não sobrecarregar a mix e não deixar a música cansativa, com muita informação e disputando por atenção. E algumas formas de prevenir esse conflito,
né? Pode ser alterar o arranjo, mutar o instrumento, né, que está competindo, ou que não seja tão importante naquele momento, ou colocar ele em outro lugar, alterar o volume, né, o nível desses instrumentos, selecionar uma diferente faixa de frequência para esses instrumentos conflitantes. Às vezes dá para fazer isso. Ah, eu quero os dois, eu quero isso aqui junto com isso aqui. Beleza, coloca uma região um pouco mais médio, grave, um outro um pouco na região mais do médio agudo, entendeu? Você pode conseguir fazer essa diferenciação aí. Bom, e já que a gente falou de chegar aos fader, por onde que a gente começa, né? Isso aí é uma questão interessante. Nada pacificado no áudio. É claro que isso aí vai depender de cada um. Você que escolhe, né? Tem algumas entrevistas, né, que ele sempre vai colocando, acho super interessante. Você coloca aí o Joe Ciccarelli, por exemplo, ele fala, normalmente eu subo todos os faders, deixo tudo flat, ou seja, começo com tudo junto, vou de uma vez, né? E assim vai. Tem o Ken Han, ele fala, geralmente começa com as vozes, né? Chega às vozes, dá uma editadinha nas vozes, né, para tirar ruídos, para tirar, enfim, dá uma limpada e aí ele vai e começa. O Benny Facone, já para ele é como construir uma casa, né? Então você começa ali da foundation, daí você vai, passa pro pad, pro rhythm e assim você segue. Mas independente independente de onde vai ser o começo, né? Por onde você vai começar, o importante que o Bob Oasis que chama a atenção é que não deixa para colocar a voz muito lá na frente. Você já não demore a colocar a voz. Por quê? Porque 90% das vezes a voz é o elemento principal de sua mix. Né? A voz ela vai ocupar um espaço muito significativo na sua mixagem. Então, se você coloca muitos instrumentos, vai mixando demais, antes de colocar a voz, vai chegar um momento que você pode não deixar espaço para sua voz suficiente. E também a questão de efeitos, né? Você pode, às vezes, colocar muita dimensão, adicionar muita dimensão em outros instrumentos e aí vai ficar complicado depois adicionar com a voz. Então já chega a voz junto, não demora a colocar, porque você já vai começar a ter a sua mix em torno ali da voz. Você já vai começar a sentar as coisas pensando já onde que a voz está, em que frequência ela tem que funcionar, qual o nível de espacialidade você vai usar, com quais efeitos, né? Então, uma recomendação que eu acho super válida. E é uma dificuldade muito grande das pessoas, até hoje, né? Às vezes pessoas perguntam, mas minha voz ainda não fica do jeito que eu quero, não assenta no lugar. Talvez ele não tem que começar a observar mais para ela nos primórdios, no início da mixagem, né? Então, típicos pontos de partida para fazer sua mix, geralmente o baixo, bumbo, caixa, overheads de batera, né? Então, você pensa, por exemplo, na mix do Led Zeppelin. Aquela batera, cara, toda, né? Você sabe que aquela batera tem o quê? Ela tem no máximo 4 microfones, cara. É bumbo, caixa e over ou room, não sei, alguns microfones que dão uma ambiência. É um som maravilhoso. Então, eu imagino, né, o produtor começando a mix dele por ali, cara. Porque à medida que ele quer dar essa ênfase nessa característica da batera, ele vai chegando os outros elementos, principalmente baixo, guitarra, de forma que não vai
ofuscar essa característica que ele está chegando ali. Então, pode ser um bom ponto de partida, se você quer dar uma ênfase mais na ambiência da bateria, começar pelos overheads, já chegando ele já. Você pode começar pelo vocal ou pelo instrumento principal, né, o instrumento solo, seja lá. E no caso de sessão de cordas, string sessions, você começar do mais agudo para o mais grave. Eu achei interessante ele colocar isso porque imediatamente eu penso no seguinte, quando a gente começa, por exemplo, da sessão grave, a gente já começa sentindo falta de agudo. Uma porque a gente já escuta menos do grave. E então você vai acabar tendendo a ir tentando mixar já, puxando algum agudo, só que na realidade você tem sessões de agudo para adicionar. Então começa do agudo para o grave e aí tenta achar o equilíbrio. Eu acho que realmente faz sentido e pode ser mais fácil. E é claro também que vai depender do tipo, do estilo, do som, do programa até que ele fala, né? Que você está mixando. Você pensar na dance music, você vai começar pelo bumbo, cara. É ele que manda a sua pulsação, ele que manda a sua batida ali. E é natural você fazer assim. No jazz, começar pelo baixo. Normalmente você já deixa o baixo que ele faz uma foundation mais sólida, porque a batera tem muitas nuances. Pode ser que no jazz a batera, ela às vezes ela está muito simplificada e ela tem uma dinâmica que varia tanto, né? Que às vezes você já tendo o baixo, você consegue ir assentando melhor essas coisas. Então, normalmente os pontos de partida depende do estilo também. E os níveis, né? Método de nivelamento. Pô, como eu vou chegar a tudo? Os fader eu entendi, mas e aí? Eu vou chegar a tudo aqui? Eu vou chegar a tudo aqui? Eu vou chegar a tudo aqui? Então, existe aí algumas metodologias. Normalmente, a gente faz isso pelo instinto. O instinto é o quê? Você já chega num volume bom, né? Que o volume tá bom. Então, já vou chegando depois chegando os outros e fazendo o meu nivelamento ali, a partir daquele volume. É comum, tem alguns produtores que gostam de usar o VU como referência. Eu falo VU, mas você estou referindo a qualquer medidor, não necessariamente o VU de agulha. E você pode estar utilizando ele, né, para basear o seu balance, né? É claro que você não pode ficar tentando alinhar picos de elementos diferentes achando que está fazendo um bom balance, porque você não está. Eu mesmo dei meu exemplo lá de quando eu fui mixar as vozes, né, 2 vozes das moças, uma fazia uma terça, né, e aí eu tentei deixar as duas iguaizinhas, e aí no final das contas a que fazia a terça parecia que estava bem mais alta, justamente porque a voz atingia um campo de frequências que era mais sensível ao ouvido humano. Então, naturalmente eu tive que abaixar. Mas quando a gente fala de níveis para fazer o balance, a gente geralmente está falando assim, estabelece um nível e aí a partir daquele você começa a trabalhar instintivamente, tá? Por exemplo, aqui em alguns depoimentos, né, os produtores falam, olha, começa com -5 no baixo, -5 no bumbo. E quando ele fala -5, ele está falando de dBVU, tá? -5 lá no VU. Lá no dBFS, sei dá o quê, hein? Vamos lembrar lá das escalas de volume, sei dá o quê? Uns -20 dBFS, -22, por aí, né? Então, cara, aumenta a sua monitoração pra caramba e vai chegando esses volumes na boa, na manha, tudo mais baixo. E né, até porque você vai deixar um bom headroom, né, futuramente aí. E vai chegando os elementos da mix. Eu acho que é uma regra boa, né, utilizar um VU como referência, mas não deixar, claro que não ficar preso ao VU, né, e também
não ficar preso só ao instinto, porque a gente pode acabar deixando as coisas alto demais e a gente já começa a fazer a mix alto demais. Pensa bem, o balance é o momento onde provavelmente você vai deixar os volumes que vai permanecer o resto da mix. Claro que devido a algum processamento adicional, você vai eventualmente abaixar, aumentar alguma coisinha, né, na mix e tudo, mas a estrutura de ganho que você já vai colocar no começo, ela normalmente ela vai ser a que você vai trabalhar até o final. Então pensa bem nisso. Eu acho que em relação ao balance, era isso mesmo que eu me propus a falar para vocês, né? Fiquem à vontade para ler esse material, essas entrevistas, vai dando um pause nos vídeos e é bem interessante isso daqui. E vamos pro próximo.